Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do MedSeg Talk. O pessoal está entrando aqui aos poucos ainda. Para quem não conhece, o MedSeg Talk é um bate-papo com os grandes especialistas do mercado, dependendo aí do tema da semana. Essa semana a gente vai falar de data centers, detecção de incêndio, como evitar os prejuízos. A gente vai bater um papo super interessante e eu tenho aqui comigo convidados maravilhosos. Claudemir Mantovan, da SMH. Bom dia, Claudemir, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Graças a Deus. E vocês, tudo bem? Muito obrigado por essa audiência. Estou vendo que a sala está bastante cheia. Espero que o bate-papo hoje seja bastante produtivo. Ai, que bacana. Para quem não conhece, o Claudemir, ele é fundador, diretor técnico e comercial da SMH Sistemas, tá? Uma empresa brasileira com 28 anos de atuação no ramo de engenharia de incêndio, especializada na proteção de ambientes de missão crítica e riscos especiais. Ou seja, realmente estamos falando com o cara nesse assunto. O Rodrigo até brincou que ele falou, olha, quando eu preciso entender, quando eu tenho alguma dúvida, eu recorro ao Claudemir, que ele sabe tudo. Também temos com a gente o Rodrigo Torres. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem aí? Como é que tá essa força, esse vigor? Pois é, hoje estamos com a força toda, né? Diretamente de Brasília. Eu tô achando o máximo que o talk tá ficando international. A gente tá... Pois é. É um carioca falando de Brasília. O Rodrigo... Ao vivo de Brasília. Você pode realmente falar que o evento é 10 da manhã, horário de Brasília, né? Dessa vez. Horário de Brasília. Horário oficial de Brasília. Bom, o Rodrigo, ele é proprietário da Torres Engenharia, tá? Então, empresa aí de Brasília, especializada em projetos para missão crítica. Essa empresa já tem mais de 20 anos e é como se fosse um projetista, né, Rodrigo? Exatamente. A gente trabalha com a parte de projetos e a parte de consultoria. Ah, bacana. Na área de data center, ambiente de missão crítica em geral, né? Legal, bacana. Bom, muito obrigada por terem aceitado, tá, o nosso convite, que eu sei que nessa correria, né, não tá fácil, apesar da pandemia, do home office, as coisas estão uma loucura. E para a gente começar o nosso bate-papo, até antes de falar isso, muito obrigada pela audiência, tá? A gente teve realmente um recorde de inscrições, então obrigada a você que está assistindo a gente. Com certeza vai ser um bate-papo bem bacana. Em março desse ano, né, teve um incêndio no maior data center da Europa, que foi lá na França, né? Acho que isso o pessoal já deve saber por aqui. E realmente causou, assim... Eu estava lendo alguns artigos e parece que teve mais de 3 milhões de sites fora do ar, então o prejuízo não foi só físico, né, dos ativos, mas também deu um prejuízo muito grande na questão dos clientes, né, desse data center. E aí eu queria entender com vocês como é que causa um incêndio desse no maior data center europeu ainda, que teoricamente a Europa está, né, anos-luz daqui do Brasil. Conta pra gente. E não foi só um incêndio, foram 2 seguidos, né? Ah, foram Exatamente. 2 seguidos? Foram 2 seguidos, praticamente na mesma semana, no mesmo data center, no mesmo site. Meu Deus. E proveniente, a origem desses incêndios, até onde a gente teve conhecimento, foi a partir dos equipamentos de energia, equipamentos de no-break, né, Rodrigo? Oi. Ou seja, isso vem reforçando aí os estudos que vem sendo realizados nos últimos tempos, que a parte de energia e a parte de ar-condicionado são os maiores ofensores quando a gente coloca a questão de incêndio em ambiente de missão crítica. Até porque eles são demandados aí continuamente, 24 horas por dia, 365 por ano, o seu funcionamento. Então, isso faz com que ele fique muito mais suscetível a uma situação que pode gerar um sinistro, até por conta da fadiga, né, Rodrigo? Exatamente. A concentração de carga também, uma carga muito grande, numa área muito concentrada, facilita, às vezes, um pequeno desajuste ali, qualquer que seja,
pode criar uma corrente muito grande, um aquecimento muito grande, pode provocar um incêndio. A carga de incêndio, material de incêndio dentro desses estabelecimentos é grande. Então, o risco é presente, tá? E tem que se tomar muito cuidado mesmo com a prevenção e com o combate. E a melhor forma aí de prevenir e mitigar as perdas e prejuízo é adotando sistemas preventivos de detecção, alarme, detecção precoce e também sistemas efetivos de combate a incêndio, que aí a gente tem diversos, que eu acho que a gente vai debater aqui ao longo desse evento, mas a gente pode citar aí como exemplo os gases, tem uma série de gases aí da família de agentes limpos que são eficientes e eficazes para supressão, controle e a supressão do princípio do incêndio, enquanto ele ainda não causou grandes danos, não chegou a ser um incêndio de grandes proporções. E também tem os sistemas aí com água, com micromist, que é água em partículas bastante pequenas, que pode ser adotado. Tudo isso a gente vai discutindo aí ao longo, né, Rodrigo? Exatamente. A gente tem que começar o papo partindo assim da razão. Por que a gente precisa ter um sistema de combate a incêndio? Hoje, vários clientes meus têm esse questionamento, né? Olha, por que eu vou colocar um sistema que é caro? Com esse sistema de prevenção, às vezes, a chance de evolução de um foco de incêndio para um incêndio de maior porte é pequena. Então, tem esses questionamentos. Isso é muito comum, esses questionamentos. E a razão, são muitas razões. A primeira é que a rapidez que dá a evolução de um incêndio de pequeno para grande porte é muito rápido. Então, às vezes, você não tem tempo suficiente de fazer uma ação imediata ali e isso pode tornar um prejuízo muito grande. E segundo, é que a gente tem que ver desde a concepção do data center, né? O financiamento, o negócio do data center. Então, antes de gerar um projeto em si, uma planta, uma arquitetura, existe todo um plano de negócios, um valor de investimento, e todo esse investimento precisa ser protegido. Então, não é só a proteção da informação, mas também do investimento. E uma vez que esse incêndio se estabelece, você tem prejuízos aí de várias ordens, não prejuízo só material, mas você tem prejuízo de imagem do site. Quer dizer, hoje nós estamos aqui conversando de um site na França que de fato teve um prejuízo de imagem, você tem prejuízo dos operadores, das informações, você tem prejuízos posteriores, que é ações judiciais, lucro cessante, várias coisas que podem vir. Então, tudo isso você tem que tentar evitar ao máximo com um sistema de prevenção e combate bem feito. Sem contar no seguro, que é alguma coisa que a gente vai falar aqui também, né? A gente já está adiantando toda a apresentação aqui. Eu já estou feliz. Não, aí o pessoal já para dar aquele gostinho. Eu ia até te fazer uma pergunta aqui, né? Qual que é o processo de segurança para a gente implantar um data center do zero, né? Aí você já respondeu metade, então eu não sei se ainda tem mais... metade que eu poder me responder. Então vamos lá. Só para continuar aí no contexto já iniciado, um ambiente de missão crítica ele não pode simplesmente contar com a proteção que as pessoas podem trazer para ele numa situação de um combate a incêndio através dos dispositivos manuais existentes aí nas diversas edificações, né? Por isso que nós sugerimos sempre, recomendamos, e essas recomendações estão embasadas em normas internacionais, inclusive normas de construção de data center, operação de data center e etc., né? Então, qual é a ideia, né? A ideia é que você tenha um vigilante 24 horas por dia, e esses vigilantes são os sistemas eletrônicos, os sistemas preventivos, e que você não dependa de pessoas para fazer o combate numa situação de um sinistro, que ele evolui de uma forma muito rápida, como o Rodrigo aqui colocou. Essas ferramentas são os sistemas fixos de combate a incêndio, o qual eu já citei alguns aqui, né? E o sistema de combate a incêndio, de modo automático, ou seja, sistemas automatizados que independem da ação humana, ele te traz uma segurança muito grande. Por quê, né? Porque você vai ter um vigilante 24 horas por dia e ele vai te trazer reflexo. Todos pensam que o maior ativo de um data center são os equipamentos de alto valor agregado.
e as informações que ali estão sendo protegidas. Essas são partes dos maiores valores que você tem no data center, mas você tem também todos aqueles clientes que ali estão hospedados, sejam de uma forma de hospedagem numa página, do processamento de dados, seja algum tipo de operação, comunicação, enfim. E esses clientes, eles não podem ficar desassistidos mesmo numa situação de incêndio. Por isso que os sistemas que nós projetamos e que as normas preconizam, eles são sistemas para combater o data center em funcionamento, ou seja, energizado, para que de maneira alguma os clientes fiquem fora do ar. Infelizmente, o que aconteceu na França, nós não temos muitos detalhes, mas as poucas informações que nos chegaram é que não haviam sistemas eficazes nos ambientes onde houve a origem do princípio do incêndio, que depois evoluiu para um incêndio maior, de maior proporção. Uma vez não havendo combate enquanto ainda é um princípio, a velocidade, como o Rodrigo falou, é muito alta e, obviamente, ele vai evoluir de um princípio para um incêndio de grandes proporções de uma forma muito rápida. Aí os dispositivos de controle e combate são destrutivos e o melhor agente extintor é a água. E a água destrói ativos, destrói infraestrutura e faz com que a gente perca muitos dados, correto, Rodrigo? Exatamente. A gente precisa entender a sequência, a dinâmica da propagação do fogo e fazer as proteções adequadas e os combates adequados para cada uma dessas etapas. Então, como o Claudemir falou, então a gente tem um sistema de prevenção para tentar atingir o fogo logo no primeiro, no foco, no início. Mas uma vez que evoluindo, a gente vai para outros sistemas, ainda passíveis de proteção e continuidade do site. Mas se nada disso funcionou, esse incêndio ele atinge uma proporção muito grande. E aí a gente tem que começar a proteger outras coisas. Então, assim, além das proteções dos ativos e da informação, a gente tem a proteção da vida humana e da edificação. Então, sistemas com água, por exemplo, já tem um duplo função, que é um sistema de extinção de incêndio e proteção da edificação, para que o calor não possa causar um colapso da edificação. Então, eu já presenciei alguns, até ouvi que alguns colegas aqui, já presenciei alguns incêndios em data center. Teve um que aconteceu na Bahia, que o prédio veio a colapso. Meu Deus do céu! Como é que pode um negócio desse, Rodrigo? Na verdade, era uma central telefônica, houve um curto em uma dos moldings, tá? A carga de incêndio, isso foi 24 de dezembro, quer dizer, véspera do Natal. Uma central de comunicação assim, né? Sempre celular. Acontece na véspera do casamento. Não, essas coisas nunca acontecem segunda-feira às 10 da manhã, é sempre sexta-feira, 3 da manhã, sábado, 6:30 da manhã, aquelas coisas assim que é para incomodar. Esse foi na véspera do Natal. Ô, Rodrigo, incêndio não marca hora, nem data. Não marca hora. E chega assim nas piores horas, é igual visita de tia. Né? Então chega... e aconteceu isso na véspera do Natal. As maquininhas de cartão que funcionavam por celular pararam de funcionar. E o incêndio foi... Aí houve um primeiro combate, todo mundo achou que estava beleza e tal. Houve um problema chamado reignição, que é um dos maiores problemas que tem em cargas de incêndio elétrica. Tá? Já com toda a fumaça, volume, tudo que já tinha produzido ali, quer dizer, produziu muito carvão. Então, quando teve uma reignição, o incêndio foi de muito maior porte. A cidade, era Salvador, a cidade não teve condição de apagar o fogo, teve que chamar a ajuda de um polo petroquímico que tinha ali perto para poder extinguir. Quando chegou no final, a edificação ruiu, caiu. Tá? Então, houve não só prejuízo das comunicações e da produção do site, mas como houve um prejuízo muito grande, inclusive, graças a Deus não morreu ninguém, véspera de Natal não tinha ninguém lá. Mas, então, teve um prejuízo muito grande. Outros pequenos incêndios que a gente já acompanhou. Então, esses de grande escala também têm as preocupações. Então, desde o princípio, do início, às vezes um aquecimento de cabo a gente já consegue detectar, até os de grande escala. O que nós falamos sempre é que um bom projeto de prevenção, na verdade, o projeto de um data center ele só é completo quando ele tem um bom projeto da parte de prevenção e combate a incêndio.
E esse projeto ele inicia através de um estudo de viabilidade técnica, e aí vai definir quais são os riscos, qual o potencial aí de um possível incêndio, e a partir disso a gente vai definir quais são os melhores sistemas preventivos e quais são os melhores sistemas hidráulicos que podem ser instalados, que efetivamente vai fazer uma supressão e um controle de um princípio de um incêndio, né? E a parte de projeto, o Rodrigo é o especialista, ele desenvolve desde o início dos estudos de viabilidade técnica. Ele pode falar um pouquinho mais para a gente, né, Rodrigo? Isso, a gente começa os estudos até começando pela proteção do própria edificação, que é normalmente um das garantias do negócio. Então, às vezes, você, por exemplo, vai fazer um financiamento. Todo financiamento ele requer uma garantia. Então, os sistemas de proteção contra incêndio e segurança da edificação, eles ajudam a reduzir custos do financiamento, reduzir custos de seguro, tá? Porque dão maior valor à garantia do negócio. Uma vez identificado o data center, a gente começa a fazer, de acordo com a operação, junto com o pessoal de arquitetura, que tem toda a circulação de pessoas e o fluxo dentro do data center, a gente começa a fazer as especificações daquele projeto, considerando fluxo de pessoas. Às vezes não tem pessoas, então a gente tem que fazer um sistema 100% automático. Às vezes você tem uma brigada, então você tem que se preparar, por exemplo, para funções humanas erradas. Então, às vezes você tem que fazer sempre duas pessoas tomando a mesma decisão para evitar que tome decisões erradas, por exemplo, uma descarga de gás não necessária, que é um valor agregado muito grande. Então, tudo isso faz parte do plano de projeto, do plano de combate a incêndio daquela edificação. E não termina no projeto, que depois tem a implantação com produtos certificados e depois tem o comissionamento e a manutenção. Tá? Lembrando que o projeto, enquanto tiver papel, ele só tem a validade da tinta, não tem mais nada. Exatamente. Todo esse esforço que nós empreendemos, nós da SMH, o Rodrigo da Torres Engenharia, como ele já comentou aqui anteriormente, visa, além da proteção dos ativos da infraestrutura, do maior bem que nós temos, que é a vida, mas também a SMH ela tem uma preocupação muito grande, ela repassa isso para os seus clientes. Talvez seja isso um pouco da receita do nosso sucesso, que é justamente conscientizar que quando a gente está protegendo o ambiente, na verdade o que nós estamos protegendo é o negócio dele. Que um incêndio, né? Um incêndio, como nós falamos aqui, pode tirar o ambiente dele do ar. Os clientes que ali estavam irão para outros data centers, provavelmente não voltarão para esse data center ou para essa empresa que teve o seu data center fora do ar por um motivo de um incêndio. Então, o objetivo nosso é muito além de proteger o ambiente, ativos e dados, é proteção da vida e proteção da continuidade, evitar que a empresa dele fique fora do ar, que ele tenha prejuízo, que ele sofra ações aí na justiça de lucro cessante. Tudo isso, um simples projeto bem concebido, com sistemas de detecção, alarme, sistemas de supressão com gases, ou com sprinklers pre-action, ou com sistemas de water mist, ou micro mist, pode evitar todo esse montão de problema, dor de cabeça e prejuízo. Foi comentado aqui a questão do seguro. A questão do seguro é um fato interessante. Um projeto bem elaborado, por empresas e por profissionais qualificados e credenciados junto ao CREA, ou seja, que tem um conjunto de documentação necessária e implantado de forma adequada com produtos que sejam certificados e tenham origens comprovada, ele, num primeiro momento, é uma despesa para os investidores, para os proprietários, para as empresas donas de ambientes de missão crítica. Mas, no segundo momento, pode ser negociado junto às companhias de seguro e há uma redução no prêmio que é pago para ter aquele ambiente assegurado. Um ambiente desse, ele é projetado para uma vida útil de 15 a 20 anos. Ou seja, ao longo de 15, 20 anos, você vai estar negociando e tendo desconto no seu seguro por conta de ter feito um projeto, instalado equipamentos adequados e um projeto de forma adequada também. Logo, uma despesa pode retornar parte desse investimento
num primeiro momento era uma despesa, esse investimento, ao longo do tempo ela vai se amortizando, né, Rodrigo? Exatamente. Pensando assim, o investimento financeiro, a conta financeira, são calculados para 5 anos de retorno. Tá? Então, normalmente, os financiamentos, os empréstimos, eles são calculados para 5 anos de retorno. E os sites são calculados entre 15 e 20 anos. Então, na verdade, você tem um retorno financeiro positivo a partir do 5º ano, entendeu? Porque até o 5º ano você está pagando o financiamento. A partir daí já começa a ter um lucro maior no negócio, tá? E as despesas de seguro, elas vão diminuindo, igual a despesa de seguro de carro. Conforme você vai andando, não usou o seguro, você vai tendo uma redução no valor. Porque os sistemas são constantemente auditados, tá? Então, a manutenção é importante por conta de uma auditoria de uma seguradora, de uma resseguradora, ela percebe essa equipe de manutenção, e isso pode recalcular o valor do seguro. Então, esse é um negócio que, ele, além de proteger, ele traz benefícios financeiros ao cliente. Então, muitas vezes perguntam-se porque só se pensa ali no valor da implantação. Mas a gente tem que entender que o custo do data center, o valor da implantação, mais o valor da operação e manutenção de 15 a 20 anos. Então, se você somar todo esse espectro, o valor da implantação é até pequeno. Não é tão representativo dentro da vida útil do data center. Ah, bacana. Exatamente. É legal até esse overview desses diversos prejuízos, desculpa até te cortar, Claudemir, esses prejuízos e riscos. Então, o Claudemir falou, né? Então, tem que tomar muito cuidado, eu acho legal reiterar aqui, que com os processos criminais, né? Muita gente não sabe que, sim, você pode ser responsável por um incêndio. No caso da Bahia, no incêndio que você comentou, provavelmente, né, o engenheiro que fez todo o projeto, o superintendente, o presidente da empresa, eles serão responsáveis para responder esses processos criminais. Então, assim, além de prejuízos desses impactos mundiais, né, de você falar da imagem da empresa, até o Claudemir comentou ontem no nosso alinhamento que hoje a gente está aqui, mas está todo mundo conectado, né? Então eu tenho um data center em Xangai que responde para Nova York, que faz uma conexão com Milão. Então é o mundo inteiro falando, vamos dizer, a mesma linguagem. Então, clientes fora do ar, equipamentos e ativos destruídos, né? Esses prêmios que vocês podem ajudar no investimento, né? Que você pode perder essa possibilidade, e as taxas de juros também que a gente comentou. Aí eu queria entender um pouco, vocês comentaram aí de seguradora, resseguradora. Eu particularmente nunca ouvi falar de resseguradora. Como é que é essa história, Claudemir? É o seguro do seguro. Quer dizer, a empresa vai fazer seguro do seguro. Tá? Esse valor é um montante muito grande. Olha, os números envolvidos em data center são absurdos. 1 hora parada no data center, o seguro passa de 15 milhões de dólares. Meu Deus. Então, são valores muito grandes, dependendo da atividade, se for atividade bancária ou uma atividade de comunicação. Então, os valores são muito grandes. Então, a seguradora, ela faz o seguro do seguro dela, porque se houver fazer, ela tem um seguro. Então, é uma operação que a gente chama de resseguros, tá? Isso é no mundo inteiro. Na verdade, o que ocorre aí é como os custos envolvidos de ressarcimentos de prejuízos, lucros cessantes, etc., são muito altos. A seguradora, ela compartilha o risco, ela divide o risco. Na mesma medida que ela divide o valor que ela recebe do assegurado, o prêmio, ela divide o risco. Ou seja, no momento de uma indenização, ela não vai arcar somente e única e exclusivamente com o prejuízo. Ela tem um amparo de alguém que dividiu o risco no negócio com ela e vai também bancar parte desse prejuízo ao proprietário do data center. Eu queria aproveitar e voltar no tema da manutenção, né? Hoje é muito comum, essa cultura tem mudado ao longo do tempo, tá? Mas como eu estou no mercado há mais de 28 anos, só a CMH existe há 28 anos, eu já estou há mais de 30 anos nesse mercado, então eu acompanhei todas as mudanças desde os
CPDs que tínhamos no passado, até os data centers hoje, que são os que estão abrigando aí os equipamentos aí que nós chamamos de nuvem, inclusive muitos deles com proteção da SMH. O que acontece? Ao longo desses anos veio se tomando consciência que não basta somente fazer o investimento nos sistemas preventivos e nos sistemas de combate a incêndio. É necessário também mantê-los em operação e com a sua performance idêntica à performance obtida quando foi feita a implantação, ou seja, quando ele era novo. E isso só é possível com a realização de uma manutenção periódica. Aí a gente tem que observar o que as normas recomendam, são manutenções mensais, bimestrais ou trimestrais, mas que seja testado todos os componentes do sistema, que são muitos, são diversos, dependendo do tamanho do sistema, passa de 500, 600, 1.000 devices, mil equipamentos instalados, e tem que se gerar histórico disso, porque numa situação de um sinistro, a primeira coisa que a seguradora vai pedir são as documentações do mantenedor. Esse mantenedor tem que ser uma empresa de engenharia, tem que estar registrada no CREA, tem que ter engenheiro de segurança no trabalho com habilitação em incêndio, ou seja, tudo isso vai compor um databook, onde a seguradora vai avaliar o motivo do incêndio e com esse databook, com esse histórico, ela vai deferir o pagamento aí dos prejuízos, seja eles quais forem, né? Então, a questão da manutenção é o que eu digo sempre. Não basta a gente comprar um carro de 200, 300 mil reais. Você vai ter que ter um custo para poder manter ele operacional durante todo o tempo que você utilizar. A mesma coisa acontece nos sistemas preventivos e nos sistemas de combate a incêndio, nos ativos, que são sistemas de combate a incêndio. Eu queria pegar um gancho aqui, se vocês me permitem, falar um pouco mais sobre quais são os sistemas, né? Nós estamos falando preventivos, sistemas de combate, mas nós temos os eletrônicos, que são os sistemas ópticos de fumaça, podem ser ópticos, térmicos e químicos. Nós temos sistemas de detecção de alta sensibilidade a LED ou a laser, que ele detecta o fogo num estágio muito, muito incipiente. Ele é um ótimo sistema para gerar alarmes e permitir que ocorra uma intervenção humana de forma que você consiga controlar o seu princípio de incêndio sem que haja danos tanto nos equipamentos, na infraestrutura, e que evite a sua descarga do gás também. Como o Rodrigo colocou aqui, o gás é um produto bastante tecnológico, mas bastante caro também a sua reposição. E nós temos os sistemas que são os sistemas hidráulicos de combate a incêndio, que são por gases. Nós temos aí o HFC 227, conhecido comercialmente como FM200, nós temos o HFC 125, conhecido como FE25, e nós temos o HFC, o FK 5112, que é conhecido comercialmente como 3M Novec. Ok? Esses são os gases Sinovec químicos. É da 3M, né? Maravilhoso. Isso. Maravilhoso. Esses são os gases de baixa pressão e da família de gases químicos. E nós temos os sistemas com gás inerte, que nós temos o IG541, que é conhecido como Energem. Essa sopa de letrinhas, como nós definimos e aplicamos em cada ambiente que nós protegemos. Aí eu vou recorrer ao Rodrigo, que é ele que elabora os projetos e ele que vai fazer a definição do melhor produto a ser aplicado. Correto, Rodrigo? Isso. Aproveitar aqui e responder uma pergunta que apareceu, infelizmente não deu tempo de ler quem foi, mas perguntando sobre certificações. Sim, as seguradoras exigem as certificações, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o produto que é ofertado, porque se ele não tiver uma origem credenciada, ele não é válido para as seguradoras, tá? Como você não sabe, não tem certeza de que produto foi inserido ali, por exemplo, um gás. Você tem todo um conjunto de certificações, desde a fabricação, envasamento, das válvulas, tudo isso exige a certificação. Que isso vai dar a garantia de que o produto que está lá está na concentração certa e está dentro das condições de projeto. Sobre as condições de projeto, aí depende muito do negócio, da arquitetura. Então, a gente utiliza gases de baixa pressão e aí tem também a parte ambiental. O Novec, por exemplo, é um gás que já tem um apelo ambiental mais compatível com a legislação atual. Você tem a questão da localidade do data center.
da localidade onde você vai colocar os equipamentos de proteção. Então, tem um lugar que, às vezes, você é obrigado a colocar os equipamentos de proteção um pouco mais distante, aí os sistemas de baixa pressão não vão ter a capacidade de atender nos 10 segundos necessários. Aí você é obrigado a utilizar outros sistemas de tecnologia, de gás e tal. Então, assim, o tempo de operação do sistema, de validade do sistema. Então, a gente, por exemplo, tem validade dos gases inertes, a validade dele é mais baixa. Então, você é obrigado a fazer trocas e manutenções com maiores frequências, diferente de outros tipos de gases. Você tem o tamanho, a relação de volume, né? Nós sempre falando em volume, é inundação total. Todo o volume vai estar inundado. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma descarga de gás, né? Se a pessoa não morrer de incêndio, ela morre do coração, porque é uma descarga bem... Ai, que terrível! O gás é protegido. Não, o gás não faz mal para a pessoa, não faz mal para a pessoa surda, porque uma pessoa que... A sirene também não. Acelerada no coração. Mas ela é inerte às pessoas que estão lá na parte química, vamos falar assim. E ela inunda. A ideia é inundar todo o ambiente, tá? Então, tudo que nós estamos falando sobre proteção com gases, nós estamos falando sobre todo este volume, tá? Então, esse é um erro muito comum que eu vejo, às vezes, com a questão de tentar economizar, aí se reduz o volume, vou colocar só no entrepiso. Não adiantou nada. Aí sim, deixou de ser um investimento e passou a ser um desperdício. Tá? É muito interessante isso, Rodrigo, porque às vezes a gente olha assim, data centers, eu só preciso colocar lá uma central para detectar os princípios de incêndio e beleza, aí eu deixo um operador lá e é muito mais complexo, assim, né? No nosso papo dá para perceber que é um projeto, assim, claro que envolvem aí milhões e tem prejuízos realmente muito maiores do que a gente possa imaginar, mas é legal esse bate-papo porque a gente consegue entender a complexidade que realmente eu preciso de especialistas, né, como vocês, para auxiliar em todo esse projeto. E falando nisso, né, dessas complexidades, até, Claudemir, obrigada, viu? Você falou de manutenção, lembrei que eu estou em débito com a manutenção do meu carro. Uma boa oportunidade para colocar em dia, hein? Não, estou super em débito. E aí a gente pensou aqui para a gente... Eu sei que o papo tá bom, mas a gente está indo já para os finalmente aqui. E eu, infelizmente, tenho que interromper o vídeo do pessoal só para deixar a tela focada aqui para ficar mais fácil para a gente ver. A gente tem muitos cases, né? A gente conversou, teve uma nossa reunião de alinhamento e a gente tem, assim, o Claudemir não parava de falar em empresas, assim, das mais famosas, até a que administrava o Waze, por exemplo, que, enfim, as mais... Inclusive, a gente tem Bosch, que até eu coloquei aqui para o pessoal saber... os nossos cases com Bosch, eles são com a nossa central maravilhosa FPA 5000 e os detectores, né, das linhas detectores endereçáveis, que a gente trabalha, a Metsec trabalha mais com a parte de detecção e a SMH, além de detecção, faz um serviço completo, né? Faz a parte de combate, enquanto o Rodrigo vem com todo o projeto. Então, a gente tem um case muito interessante que é com simplesmente a maior provedora de soluções em nuvem, né? Soluções e data centers do mundo. Então, eu não posso citar nomes, infelizmente, mas vocês devem saber que, enfim, é um case maravilhoso, que é com Bosch, que é com essa central, que geralmente é a parte mais crítica, né, que é a parte de Fire nos data centers. E aí eu queria entender com vocês, assim, alguns cases, o que vocês... Porque aqui nos nossos participantes a gente tem um público bem vasto, né? Então, inclusive, obrigada Wagner Leopoldino que fez a pergunta. Quem tiver pergunta pode fazer, a gente tenta encaixar aqui se der no tempo aqui. E se tem um compromisso aqui que se a gente não conseguir responder tudo agora... A gente manda por e-mail. Tá gravado, a gente responde depois sem... Perfeito. Eu queria comentar, Gabriela, você tá citando o case dos data centers, uma maior empresa, acho que da América Latina agora, já é a maior empresa, que utiliza a tecnologia da Bosch. Eu conheço bem porque eu sou instalador dessa empresa, de 17, acho que são 17, né, Rodrigo, data center, 14 é da SMH, data center que
que abrigam os equipamentos aí de nuvem aí das grandes companhias que oferecem esse serviço, tá? São sistemas muito complexos, são sistemas que hoje ultrapassam 1000 pontos. Foi escolhido a FPA 5000 pela tecnologia embarcada que tem, pela a disponibilidade da informação que ela dispõe naquela tela de cristal líquido que é touchscreen. Então, eu sou um conhecedor, eu gosto muito dessa linha de equipamento. É um produto de origem alemã, portanto, tem certificação europeia e atende também aos requisitos da UL, que é uma norma americana, uma certificadora americana. Enfim, é um equipamento que ele proporciona a conectividade com o sistema de BMS. O sistema de BMS, para quem não conhece, é um software que faz todo o gerenciamento das diversas disciplinas que tem num ambiente de missão crítica, elétrica, ar-condicionado, sistema de incêndio, controle de acesso, CFTV, integra tudo num único software. E esse equipamento ele te dá essa condição de fazer essa integração para melhorar a visualização e ter uma resposta mais rápida numa situação de sinistro. E, em especial, esse case que foi comentado, ele conta com toda essa linha de detecção, alarme de incêndio da linha FPA 5000 da Bosch, e também ele conta com sistemas de alta sensibilidade, aspiração de alta sensibilidade e combate com HFC 125, que é o gás da família dos agentes químicos, que não causa nenhum dano aos equipamentos, aos dados armazenados, permite um combate com o ambiente a quente, não é nocivo ao ser humano e é um gás químico que atendem aí os regulamentos de normas ambientais americanas. Ok, Rodrigo? Muito bom. Okay. E tem algum caso que a gente possa compartilhar? Assim? Eu falo assim, é que uma coisa que as pessoas sempre falam assim, mas eu vejo pouco, eu ouço pouco. Eu faço muita auditoria em data center. Às vezes o cliente quer saber como é que estão as condições e tal, a gente contrata para fazer uma auditoria. A verdade é que existem muito mais casos do que se imagina. Só que como isso divulga uma fragilidade dos sites, a gente não pode divulgar determinadas ocorrências. Tá? Lembrando que nesse mundo de data center, para cada engenheiro que você tem 3 advogados atrás de você. Verdade. Então, o processo é muito complexo. Então, assim, existem sim, é comum os casos de princípios de incêndio, mas também é comum os casos que o sistema bem feito, ele atua responsavelmente e de uma forma efetiva, tá? Mas existem muitos casos. Assim, eu posso dizer alguns, obviamente, sem dizer o nome. Estou curiosa, Rodrigo. Conta aí um bom. Mais comum, tá? Mais comum. Isso aí o Claudemir já deve ter visto isso muitas vezes. Durante a implementação da construção do site, existem incêndios. Porque eles estão fazendo testes, o site ainda não está totalmente completo. Nós estamos aqui presente aqui o João Carlos Rocha, um amigo meu, que já presenciou muito início de data center. Durante a fase de comissionamento, então, as coisas ainda não estão totalmente ajustadas, mas estão treinando, estão ensaiando todos os componentes do data center em cargas altas, porque eles estão fazendo os testes operacionais, os testes integrados. Então, você coloca a carga, ainda não tem o equipamento, mas você coloca a carga. Neste momento, é comum apresentar vários tipos de incêndio, de princípios de incêndio, tá? E aí você resolve ali na hora, porque você está com toda a equipe. Depois, você tem na operação, no início da operação. Então, lembra, é uma curva que ele chama curva da banheira, é a curva de risco. Os maiores riscos acontecem nos primeiros tempos de operação. Então, é start de no breaks, start de grupos geradores, às vezes teve um vazamento de óleo, vapor de diesel, que o cara ainda não conseguiu renovar tudo, ele é explosivo. Então, tem várias situações que acontece. Eu já presenciei situações de no-breaks, na hora do start, no-breaks de grande capacidade, pegarem fogo e espalhar esse fogo para todo lado. O site já estava em operação, só que era um site com requisitos de certificações da uptime, então o sistema redundante operou na hora, mas teve descarga de gás e a sala ficou imprestável. Depois do incêndio, teve que trocar os no-breaks, teve que fazer uma obra civil no local
Então, ele operou com um sistema redundante durante um período, foi um prejuízo muito grande. Tem esse de Salvador, que eu falei, que veio a colapso, né? E tem, na verdade, uma infinidade. É muito mais do que a gente imagina. Ô, Rodrigo, deixa eu só fazer uma observação aqui. Quando você diz que a sala ficou danificada, não é pela ação do gás extintor de incêndio, é pela ação do fogo e dos gases que são gerados no processo de combustão, correto? Exatamente. Aí tem um sistema de exaustão, que muita gente fala assim, você tem que ter um sistema de exaustão para jogar o gás fora. Não, o gás ele é inerte, ele não vai ter problema. O problema é que o material que pegou fogo são plásticos, polímeros, esse produto dessa combustão, ele é tóxico. Então, você tem que fazer uma expurga dessa fumaça, desse produto, porque esse semente é tóxico. Enquanto está lá com gás, o gás está ativo, é importante. Uma das principais ações do gás não é só inibir o fogo no início, mas principalmente inibir a reignição, porque ele fica ativo durante um período de tempo. Esse período também é um período de projeto. Uhum. O produto final dele tem essa característica. Então, você tem que fazer uma expurga desses gases tóxicos, sim, não o gás de combate a incêndio. Mas Rodrigo, Rodrigo, essa exaustão, ela tem que ser, como nós já fizemos executamos em projeto elaborado em conjunto com a Torres, ela só pode entrar em funcionamento depois de 10 minutos, após os 10 minutos da descarga do gás. Por quê? O gás, quando ele é descarregado no ambiente, como o Rodrigo já bem colocou aqui, ele trabalha no processo de inundação total. Essa inundação total, ou seja, a gente calcula o volume do gás, a quantidade necessária, para um volume total, sem descontar nenhum equipamento que está dentro do ambiente. A única coisa que pode se descontar que a norma permite são elementos estruturais, vigas e colunas. Uma vez descarregado esse gás dentro do ambiente, ele permanece ativo por até 10 minutos, justamente para combater a reignição. Ou seja, o sistema de exaustão só pode entrar em operação após decorridos 10 minutos, para não comprometer um combate no processo de reignição. Peraí que a gente... Okay. Você tem os sistemas também do ar-condicionado, que você tem que saber a hora que você precisa desligar e a hora que tem que permanecer ligado. Tudo isso através da evolução. Na verdade, a gente não vai conseguir aqui, num papo rápido, dizer todos os intertravamentos, né? Intertravamentos, as nuances e tal. A mensagem que a gente quer passar é que é um sistema extremamente complexo. Tá? Aliás, num data center, num site de missão crítica, a gente precisa entender o que é missão crítica, né? Um avião é uma missão crítica, que se ele parar, você cai. Então, exatamente. O Rodrigo é bem assim. Mas o vai avião pro desastre conta com na o sistema hora. das turbinas também. Conta com sistemas de prevenção e combate a incêndio, na turbina. Ai, gente. Na cabine. Pior que, assim, o papo tá tão bom, eu tô dando tanta risada com o Rodrigo, que a gente, infelizmente, está chegando ao fim. Precisamos concluir agora. A mensagem que a gente queria passar é que é extremamente necessário. A gente leva aqui na brincadeira, mas o processo não é brincadeira, é sério, é extremamente necessário, é extremamente complexo, requer uma engenharia mais aprofundada, requer empresas com maior conhecimento para instalar, operar e manter, e tudo isso é uma proteção do negócio. Não só do sistema, parte física, mas do negócio todo que é envolvido ali. Lembrando que numa idealização de um data center, o facilities representa de 30% a 30% do custo. Quer dizer, as instalações, o prédio, todo o sistema elétrico, ar-condicionado, representa 30% a 35% do investimento. O resto tudo são os softwares e os hardwares que estão ali implantados, fora o valor da informação que está ali dentro. Então, é muito complexo, é essa mensagem que a gente quer passar aí. Que bom que você passou essa mensagem de uma forma simplificada, e é exatamente isso, né? A gente passar a importância dessa preocupação. E agora vai ser o momento do Big Brother, que eu vou ser o Thiago Leifert, porque vocês estão no paredão e tem 30 segundos para defender aí as empresas de vocês. Conta um pouquinho da SMH, da Torres, para o pessoal conhecer.
Bom, eu sou mais novo, eu vou começar. Então vai lá, Rodrigo. Lógico, agradeço todo mundo que participou aqui, teve mais de 70 pessoas aqui, conheço muita gente. Agradeço muito a Gabriela e o pessoal aí todo que abriu essa oportunidade para a gente. Mas, principalmente, já falei ontem, vou falar hoje, o Claudemir é um amigo de muitos anos e para mim é uma honra estar aqui com ele. Obrigado, Rodrigo. Da mesma forma, eu agradeço aí a oportunidade de participar, ter sido convidado aí pela MedSeg. Agradeço o meu amigo Rodrigo aqui, que é um excelente profissional lá de Brasília, conhecedor aí de todas as técnicas necessárias para aplicar. Queria falar um pouquinho da SMH. A SMH, como ao longo do processo a gente colocou, é uma empresa de engenharia de combate a incêndio e ela é capacitada para oferecer aí as diversas soluções de prevenção e combate, e não só isso, a manutenção também após o sistema instalado, além de possuirmos estação de recarga com quantidade de gás suficientes aí para atender os nossos clientes numa eventual necessidade de recarga. Portanto, o recado que eu deixo aqui para os provedores, administradores de data center é que olhem com cautela para a questão do incêndio, porque ele não marca nem data, nem dia, nem hora para acontecer. A única coisa que nós sabemos é que, de fato, ele acontece. E nós estamos aqui para oferecer a melhor solução em prevenção e combate. Os piores momentos, né? Queria também super agradecer, então, a participação de vocês por terem topado aqui. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco nervoso, né? Nossa, 70 pessoas, que bacana. Agradecer a audiência de todos os participantes. Eu esqueci até de falar, de me apresentar, né? Eu sou a Gabriela do marketing da MedSeg Soluções. A gente é uma distribuidora de valor, porque a gente também assessora, né, os nossos clientes com os fabricantes, né? Então, como a Bosch, a gente tem aí uma equipe de engenheiros especializados para dar toda essa assessoria técnica, comercial, enfim, essa ponte com os fabricantes. Então, além de Bosch, a gente trabalha com outros fabricantes, mas com data centers eu acho que é bem, bem específico. Tinha uma pessoa com a mão levantada, só antes da gente finalizar, o pessoal tá, o Guilherme falando aqui, ótima conversa, ambas empresas de excelência. O Norberto, parabéns pela exposição. O Ismael ia falar, eu vou deixar então só para, acho que tem um minutinho só para a gente responder a pergunta do Ismael. Ismael, se você quiser escrever, a gente já responde. E Rodrigo e Claudemir, se vocês quiserem colocar os contatos de vocês também no chat. O Claudemir é muito comercial, gente. Ele já colocou aqui, maravilhoso. Muito bom. Já trabalhando colocou, 24 horas por dia, não pode parar aqui. É técnico, comercial, sabe tudo. É isso aí. Bom, eu não sei se o Ismael vai falar aqui, eu não sei se ele ainda está com a gente. Evandro Roveran aqui, parabéns. Muito legal. Olá, Ismael aqui, eu sou da Claro, estou sim com vocês aí, queria parabenizar pela iniciativa. O Rodrigo já também é um parceiro da gente há muito tempo. E o Claudemir acabou respondendo a minha pergunta que eu iria fazer, que era justamente isso. No caso de um sinistro, de uma abertura de gás, qual seria o tempo para a gente voltar com o data center operante? Ele acabou respondendo aí de 10 a 15 minutos, então já está bem claro para mim. Ah, maravilha. É somente então isso mesmo. Agradeço. Ótimo. Obrigado, essa pergunta, na verdade, dependendo da descarga, você não precisa desligar o data center, tá? Não, ele é a quente. A descarga é a quente. Você descarrega, faz as proteções, faz todos os restarts e o data center continua em operação. Muito bom, muito bom. Obrigada pela pergunta. E agora sim eu vou precisar encerrar. Se vocês tiverem ainda outras dúvidas, mandem para a gente por e-mail. O nosso aqui é marketing@medsegsoluções.com.br e o Claudemir e o Rodrigo também colocaram aí os contatos deles. Muito obrigada, meus queridos. Vocês foram ótimos aqui. Obrigada pela presença de todos vocês. Um ótimo final de semana. Amanhã é dia do trabalho, né? Então, parabéns para nós, trabalhadores aqui, firmes e fortes nessa pandemia. Se cuidem, saúde para todos. E até o próximo MedSeg Talk. Um abraço, pessoal. Até. Tchau, obrigado. Bom fim de semana.